Bom, vamos lá? Classes de palavras, vamos começar com o estudo das classes invariáveis. Olha só, as classes gramaticais são muitas, são 10, né? Você tem classes gramaticais variáveis e classes invariáveis. Qual a diferença? As classes variáveis, elas sofrem flexão e as classes invariáveis não têm nenhum tipo de flexão. Como assim flexão? Aquela história de masculino, feminino, singular, plural, tudo a mesma coisa, tá tudo do mesmo jeito. Qual o plural de com? Não existe plural de com. Qual o plural da palavra de? Feminino de com. Você percebe que esses conceitos de masculino, feminino, singular, plural não se aplicam a essas classes gramaticais, não é isso? Então vamos começar estudando as preposições. Preposição, palavra invariável, que liga termos, né? Nesse caso pode ligar termos, em alguns casos orações, mas é mais raro. Quando você fala em preposição, palavra invariável que liga dois termos. Existem alguns pontos importantes. Hoje em dia nenhum concurso pergunta mais a você se a preposição é, sei lá, é essencial, acidental, escambau, tá nem aí. Agora existem quatro pontos importantíssimos no estudo da preposição que você tem que saber. Vamos lá, olha só. O primeiro deles está aí, as principais relações semânticas. Pessoal, destaca a expressão relações semânticas. Destaca a expressão relações semânticas. Puxa uma setinha aí e escreva sentido, significado. Estamos na página 20. Na página 20, preposição. Nesse primeiro quadrinho aí, principais relações semânticas. Aí no título do quadrinho você puxa uma seta, destaca relações semânticas, puxa uma setinha e escreve aí sentido, significado. Quando você percebe relações semânticas, são relações de sentido, de significado. Então as palavras têm exatamente essa mesma conotação aí. Autoria, lugar, destino, instrumento. Vamos destacar as mais badaladas nos últimos tempos. Destaque aí: lugar, instrumento, oposição, assunto, causa. Lugar, instrumento, oposição, assunto, causa. A FCC já colocou bastante finalidade também. Finalidade já caiu também. Destaque. Gente, em relação a valor semântico, é muito tranquilo. E vocês vão perceber que nas preposições, nas conjunções e nos advérbios, você tem um encontro, uma semelhança muito forte em relação a essa questão de valores semânticos. Porque em todas as três classes gramaticais, você percebe isso. Valor de causa, finalidade, condição, sempre essas classes invariáveis possuem valores semânticos que você precisa estar apto a identificar na hora da prova, tá? Então vamos lá, tem alguns exemplos aí, né? Ver de perto, estar sob a mesa, indica um lugar. Escrever a lápis, antigamente era modo. Escrever a lápis, modo. Hoje em dia você já tem circunstâncias mais específicas, instrumento, causa. Viajar de trem, esse de representa meio, transporte. Antigamente era modo, tudo era modo. Hoje em dia você já tem circunstâncias mais pontuais, mais específicas em relação a isso. Vamos lá. Tremer de frio, causa. Ser preso por vadiagem, causa. O Brasil jogará contra a Argentina, oposição, tranquilo. Locução prepositiva. Esse conceito, locução prepositiva, você precisa saber. Eu fiz exatamente uma anotação aqui, rápida, para você perceber a diferença. O CESP, a FGV, essas bancas perguntam, inclusive, o conceito. A locução conjuntiva tal, eles falam até locução conjuntiva, eles saem misturando a bola. Então vamos começar com o conceito de locução. Quando a gente fala locução, conjunto de palavras, duas ou mais palavras. Locução é isso, duas ou mais palavras, com valor de uma, conjunto de palavras. Locução prepositiva, duas ou mais palavras, com valor de preposição. Locução verbal, duas ou mais palavras, com valor de verbo. Locução adverbial, prepositiva, conjuntiva, substantiva, não importa. Então, primeira coisa, você tem que saber que locução é conjunto de palavras. Joia? Tranquilos? Vamos em frente. Quando é que você reconhece uma locução prepositiva? Duas ou mais palavras com valor de preposição. Toda locução prepositiva termina assim, ó, com mate. Toda locução prepositiva termina com o quê? Com mate. O que é com mate? Com a, de. As principais preposições, ó. Locução prepositiva tem que terminar com o quê, povo? Bora, locução prepositiva termina com o quê? O que é comadre? Com a de. Esqueça não. A fim de acordo com,
de encontro a, não importa. É sempre uma expressão que termina com kumad, com a ou de, aqui. A procura de, a espera de acordo com, de encontro a, ao encontro de, é sempre assim. Locução prepositiva tem essa cara, certo? Além de ter essa cara, perceba, quando a palavra-chave da locução prepositiva é masculina, quando a palavra principal é masculina, não existe acento aqui. Acento grave, não tem. Agora, se a palavra principal da locução for feminina, a procura de, a espera de, a moda de. Se a palavra principal for feminina, o acento é obrigatório. A gente vai voltar a falar sobre isso em crase. Mas, de antemão, rapidamente. Este acento aqui não é crase. É acento grave. Esse acento grave é um acento por convenção, por norma. Aqui dentro a gente está acostumado a ver A mais A, crase, não é assim? A mais A, crase. Aqui, nessa expressão, não existe A mais A. Não existe. Então, muito cuidado com isso. O A, que tem um acento nessas expressões prepositivas, locuções femininas, esse A acentuado, nele não existem dois A's. Várias bancas já usaram isso como pegadinha. A crase utilizada na expressão tal indica a fusão da preposição com o artigo. Mentira. Nas expressões femininas, nas locuções, isso aqui nunca foi crase. Esse acento é um acento convencionado, é um acento de rótulo, convenção só. Aqui dentro não existe A mais A. Então não há crase. A gente vai estudar lá na frente que crasear significa contrair. Portanto, crasear é juntar, contrair, fundir A mais A. O acento é usado para indicar isso. Mas esse acento aqui não é indicativo de crase. Este aqui, da expressão, não indica que a crase aconteceu. Então, muito cuidado com esse acento das expressões femininas, tá? É o único caso em que você tem acento que não indica A mais A. Então, esse acento das expressões, a gente vai ver agora locução prepositiva, daqui a pouco a gente vai ver locução conjuntiva, adverbial. Esse acento dessas locuções não indicam A mais A. Cuidado com essa pegadinha, tá? Cuidado com isso. Tá, mas se a palavra principal for feminina, então ocorre o acento, né? Ocorre. Mas é acento apenas. O que mais? Tá. Locução prepositiva tá aí. Próximo caso, eu coloquei aí. Combinação e contração, formas combinadas e contraídas. Nunca mais eu vi em prova, acho que a última vez que eu vi, acho que a última ocorrência foi em 2005, foi uma prova da ESAF, Auditor Fiscal do Tesouro Estadual, lá do Rio Grande do Norte, acho que foi essa prova. Em que eles colocaram uma pegadinha assim, que realmente foi inusitada, para um padrão ESAF. Qual foi? Mais uma vez, questão de conceito. Vê como é besta. Combinação é quando você junta duas coisas, né? Preposição e tal, e ninguém perde letra. Lembra aquela história da justaposição? Bem parecido. Combinação, A mais O, ao. Tudo tá aí, tranquilo. A mais onde, aonde. Isso é combinação, estou combinando. Contração, você está contraindo quando ocorre perda de letras. É quase uma aglutinação, naquela história que a gente viu lá. Qual foi a pegadinha? Essa questão da ESAF, ele colocava um texto e letra A, letra B e tal, sobre o texto, gramática, um bocado de coisa. Misturava tudo. A letra A era uma questão sobre o texto, interpretação de texto. A letra B era verbo. Letra C, sintaxe, crase, pontuação, essas coisas. Misturou tudo. A resposta errada, a resposta certa, que era a alternativa incorreta, colocou lá o seguinte. Na frase, vamos supor, ele obedece ao diretor. Na frase, ele obedece ao diretor, temos a presença de um verbo transitivo indireto, certo? Seguido do objeto indireto, introduzido pela forma contraída da preposição. Pô, a letra A era de interpretação de texto, estava certa. A letra B era de crase, estava certa. A letra C era pontuação, estava certa. A letra D era de concordância verbal. Saíram atirando para todo lado. E a letra E era de análise sintática. Era análise sintática, objeto direto, essas coisas, mas a pegadinha não estava na análise sintática. Na frase, ele obedece ao diretor, ocorre, né, um verbo transitivo indireto, certo? Que obedece a, aquela história, o cara na sintaxe ali pegando, rapaz, acho que a pegadinha está aqui. Seguido de um objeto indireto, certo? Ao diretor, objeto indireto. Acabou, tranquilo, não tem erro nenhum. Tentaram impugnar a questão. Aí vem a malandragem da banca. Um verbo transitivo indireto, seguido do objeto indireto, introduzido pela forma contraída da preposição. Não era contraída, era combinada. Ao não é contração de preposição, é combinação. Diga aí. Já caiu em prova, gente.
Então, assim, é pouco provável o cara fazer um negócio desse, mas caiu. Então, se já caiu, a gente não pode, tem que saber, tem que se prevenir, tem que saber que já apareceu em prova e dizer assim, pô, um conceito, combinação e contração, o cara analisando tudo, análise sintática, verbo, concordância, crase, pontuação, nunca ia imaginar que a pegadinha estava numa bobagem dessa. Então, eu coloquei combinação e contração só para você perceber. Cuidado com essas afirmações, sobretudo o CESP, que está pegando alguns tribunais aí agora, o CESP faz muito isso. É a banca daquelas proposições, daquela trocazinha da pegadinha, uma bobagem no conceito de crase. A crase estabelecida aqui, a crase que ocorreu, o CESP faz isso. As proposições do CESP são conhecidas já, tá? A crase e tal, não. A forma contraída da preposição, A mais O, não é contração, é combinação. Então, cuidado com isso, tá? Por fim, a questão da preposição, a forma contraída diante de sujeito. Vai para cá. É hora de a onça beber água. As pessoas pensam que a construção é hora da onça beber água é uma forma correta. Como é que você vai identificar? Perceba. Sempre que acontecer um verbo no infinitivo, sempre que houver verbo no infinitivo, cuidado. Nunca haverá contração. Essa contração aqui é indevida. É hora da onça beber água. Não pode. Sempre que um termo for sujeito do verbo infinitivo, sempre que esse termo for sujeito, ele não pode sofrer contração. Ele nunca começa com preposição. Não existe sujeito na língua portuguesa iniciando por preposição. A forma correta é esta aqui, separada. Marcelo, mas se eu disser assim, ó, apesar dele não gostar, gente, ó, apesar dele não concordar, não gostar, qualquer coisa. Apesar dele não gostar, apesar dela não saber, apesar dele não querer, quem é que não vai gostar? Ele ou dele? Bora, povo, quem é que não vai gostar? Ele. O verbo infinitivo, a dica é sempre essa, perceber o infinitivo na estrutura. Quem é que não vai gostar? Ele e não dele. Pô, então quer dizer que se eu dizer apesar dele tá errado? Tá. Qual seria a construção correta aqui, pessoal? Apesar? Apesar de ele não gostar. Ele é o sujeito do verbo gostar. O fato da polícia estar investigando as causas do acidente pode ter contribuído. O fato da polícia estar investigando. Quem é que está investigando? Polícia ou a polícia? A polícia. Então, o fato de a polícia estar investigando, a dica é sempre você perceber o verbo infinitivo. Marcelo, peraí, quer dizer que eu não posso contrair mais não, é? Pode, gente. O livro é dele, o livro é dela. Beleza, é possessivo normal, não é sujeito de nada. A questão é, se aparecer um verbo infinitivo logo em seguida, você perceber a contração, tem um infinitivo depois, 3 contra 1, tem que separar. A questão é infinitivo depois. Sujeito do infinitivo. Apesar de ele não concordar comigo, apesar de eles não saberem ao certo a verdade, tem que separar. Tem que separar. Cuidado com isso. Certo? Muito cuidado aqui. Joia? Beleza. De preposição são esses tópicos, tá? São 4 tópicos importantes em relação à preposição que aparecem na construção de provas aí. Beleza? Vamos trabalhar. Na página de número 22, questões 12, 13 e 14. Super rápido. 12 e 13 só. Vamos fazer essas duas. 12 e 13. 2 minutinhos. E aí, vamos lá? Questão de número 12. Indica a alternativa correta quanto ao valor semântico das preposições. O que é valor semântico? Sentido, significado. Uma coisa interessante que você vai ver muito no CESP, por exemplo, e às vezes na FCC, é que você precisa separar com clareza o que ele está perguntando, entendendo mesmo. O CESP às vezes faz assim: mantém-se as relações semânticas e preserve-se a correção sintática do período, substituindo-se a expressão tal pela expressão tal. Veja, se ele diz mantém-se as relações semânticas, ele está dizendo o sentido é o mesmo, não muda nada. Preserva-se a correção sintática, continua gramaticalmente correta, não há erro de português, nenhum erro de gramática. Preserva-se a coerência textual, o enunciado continua com lógica, a lógica foi mantida.
Então, você precisa identificar se ele preserva o sentido, se ele mantém o valor semântico, preserva a coerência textual, porque às vezes ele alterna. Ele faz assim: mantém-se as relações semânticas e preserva-se a correção sintática, ou preserva-se a correção gramatical e a coerência textual. Veja, preserva-se a correção gramatical e a coerência textual. Ele está falando da correção gramatical, erro de português e da lógica. Às vezes o sentido muda completamente, mas ele não falou semântica. Ele só disse, não, mas aí mudou o sentido, né? Ele não perguntou isso. Ele perguntou se a correção gramatical está preservada e se a coerência textual não foi prejudicada. Não. A coerência é a lógica. A correção gramatical é erro de português. Observe com muita atenção o que ele está perguntando. Porque às vezes você, não, mas aqui já mudou de sentido, aqui não pode, né? Ele não perguntou se mudava o sentido. Então, muito cuidado com isso, que às vezes a pergunta derruba o candidato. Se ele pede aí o valor semântico das proposições, resposta certa, letra? Letra? C. Letra C. Morreu de pneumonia. Doença? De pneumonia é? Causa. Ele está falando em valor semântico. Não existe nenhum valor semântico de nome doença. Não existe. Mas pneumonia não é doença? Ele está falando valor semântico, então o critério é gramatical. Falava de política. Modo? Assunto. Veio de ônibus, companhia? Borborema, CTTU, só se for, né? Companhia de ônibus. Não é. E é o quê? Meio, transporte. Não. Era moda, antigamente era moda, então, meio ou transporte, meio. Ele chegou de Lisboa, nacionalidade? De Lisboa o quê? Lugar ou origem. Lugar ou origem. Questão 13. Alternativa em que a expressão de expressa a mesma ideia que possuem a cair de fome. Qual é o valor da preposição de em a cair de fome? A cair de fome é o quê? Causa. Valor causal. Resposta certa, letra? A. Letra? A. Letra A. De tanto gritar, exato. E a letra B? De grão em grão, a galinha enche o prato. Qual o valor semântico? Oi? Modo, gradação, né? Tranquilo. Gradação, modo. Letra C. De noite todos os gatos são pardos. E aí? De noite. Tempo. Chegaram cedo de Cruzeiro do Sul. Lugar ou origem. Letra E. Trazia no bolso uma caneta de prata. Matéria. Exato. De prata, matéria. Beleza. Vamos voltar. Voltar não. Vamos voltar. Antes de ver conjunção, vamos ver advérbio. É bem rapidinho também. Depois a gente volta para a conjunção. A gente fecha com conjunção. Advérbio. Na página 21. Vamos lá, pessoal. Advérbio. Palavra invariável que indica circunstâncias. Palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos lá. Olha só. Vamos para advérbio, que também é curtinho e tal. Depois a gente vai para conjunção. Bom, vamos lá. Olha só.
Advérbio, palavra invariável, que indica circunstâncias. Beleza. Tempo, modo, lugar, causa, intensidade, não mudou nada, está daquele mesmo jeito que você estudou algum dia. Uma outra classificação do advérbio é, ele modifica sempre ava. Adjetivo, verbo e advérbio. Adjetivo, verbo, advérbio. O advérbio não tem esse nome à toa. Ad significa junto, próximo. Vérbio em relação ao verbo. Então ele está sempre junto ao verbo ou ele se refere ao verbo. Tá. Olha só. Se ele modifica adjetivo, verbo e advérbio, veja uma característica interessante. Ele estudou muito. Perceba que a palavra muito, ela se refere ao verbo estudar. Nesse caso aqui, esse cara é verbo. Tudo bem. Então, o muito que acontece aqui é um advérbio. Advérbio de intensidade. Situação 2. Comemos muito biscoito. Gente, esse muito aqui, ele não é advérbio. Você, oi, mas eu sempre aprendi que muito é intensidade, né? Aqui, não. Poxa, mas esse muito aqui é advérbio. Sim, esse aqui é advérbio. Por que advérbio esse aqui? Porque ele modifica o verbo. Estudou muito, estudou pouco, ele está modificando o verbo. Mas aqui não. O muito, nesse segundo caso, ele se refere à palavra biscoito. Ele está próximo a um substantivo, ele se refere a um nome. Então, nesse caso, a palavra muito aqui é um pronome. É um pronome indefinido. Então, primeira coisa, o CESP pode colocar o advérbio acima, identificando o advérbio acima, ele pode entrar em classificação gramatical. Uma bobagem dessa, o pessoal vai errar. Porque na cabeça de muita gente, quando aparece muito, é advérbio de intensidade, é no piloto automático. E as pessoas às vezes não se dão o trabalho de identificar a que elemento da frase, ou a que palavra, a que termo esse elemento se refere. A que termo a palavra muito se refere. Ele especifica o quê? Determina o quê? Quem já pegou muita gente assim foi a FGV também. Muito. A FGV já colocou questões para você contar as classes gramaticais. Na frase acima temos 2 preposições, um advérbio, 2 substantivos. Um adjetivo, um pronome substantivo, um adjetivo. 5 numerais, 3 artigos, 4 preposições. Uma bobagem. O cara fez, que leseira. Aí ele só coloca classes gramaticais nesse contexto de identificação difícil. Por exemplo, estudamos agora a preposição. É uma coisa que eu esqueci de comentar. Nesse contexto da FGV. Vou puxar um adendozinho aqui. Por exemplo, nesse tipo de construção, se eu disser assim, vivia a cantar pela cidade, sei lá. Vivia a cantarolar por aí. Este a que aparece antes de verbo infinitivo, ele é sempre preposição. O a que acontece antes de verbo infinitivo, esse a aqui é sempre preposição. Ele não é artigo, não, é? Não. Preposição. Da mesma forma que aquele a craseado, a gente está acostumado a ver, né? Se eu disser obedeço à lei. Vamos dizer assim. Vou até fazer singular com plural, de propósito. Obedeço a leis justas. Vamos supor. Pronto. Este a que aqui está. Toda vez que houver a singular antes de palavra plural, esse a aqui também é preposição. Obedeço a leis singular com plural. Refiro-me a pessoas interessadas. A singular, palavra plural, este a é sempre preposição também. Então, formas de identificação da preposição em contextos de frase. Dentro de frase, para você identificar. Então, a FGV, por exemplo, que está fazendo aí o TJ do Piauí, já saiu com essas várias vezes, a contagem simples de classes gramaticais. Às vezes o cara confunde se é preposição, se é artigo, se é pronome oblíquo. A identificação da palavra a, por exemplo. A FGV já perguntou isso. Então, é importante identificar para perceber esses contextos, essas situações. Da mesma forma que você identifica essa realidade aqui dos advérbios, tá certo? Então, muito cuidado mesmo para identificar, tá? Beleza, tá.
Vamos lá. Então, advérbio, cuidado com essa história, para não pensar que advérbio é somente o evidente, o óbvio, né? Não, nunca, aqui, ali, lá, dentro, fora, essas coisas. Cuidado, tá? Vamos lá. Circunstâncias adverbiais. Lembra muito o que a gente acabou de ver em preposição. Olha só. Aí você tem aí. Saiu com os amigos, companhia. Conversaremos outro dia, tempo. Falava sobre a guerra ao terrorismo, assunto. Mas eu posso dizer, viajou de trem, meio. É muito parecido. A diferença é que quando a gente estudou preposição agora, na preposição, você tem lá somente a preposição mesmo. Viajava de trem. Ele só classifica o de. Indica meio. No advérbio agora você pega o pacote todo. De trem, é a expressão toda. Mas é a mesma história, meio. A mesma coisa. Morreu de rir. O de aí indica causa. Mas a expressão de rir, causa. A diferença é que só o de é preposição. E o de rir é advérbio. Então, é essa a diferença. De uma coisa para outra, mas é a mesma bobagem. Vamos lá. Locução adverbial. Importante. Tá. Locução adverbial. Vamos em frente. Enquanto a locução prepositiva termina com comadre, para você identificar a locução prepositiva, comadre. A locução conjuntiva que a gente vai estudar, ela termina com a palavra que. A medida que, a proporção que, ao passo que. Mas a locução adverbial, ela não termina com nada. Ela simplesmente indica circunstâncias. A locução adverbial, ela só sinaliza circunstância, mais nada. Olha só. Circunstâncias. Então eu posso dizer, por exemplo, ó, às vezes, perceba, a palavra-chave aqui é feminina. Por isso, o acento grave. Eu posso dizer, esse às vezes indica o quê? Tempo. Mas eu posso dizer também às pressas. Às pressas, você também tem o A acentuado, porque pressas indica o quê? Modo. Mas a palavra pressas também é feminina. Se eu disser à direita, à esquerda, indica o quê? Lugar, direção. Mesma coisa. Tá, então na locução adverbial, se a palavra base for feminina, acento convencionado, né? É acento por convenção, não é por crase, não. É aquela mesma história. O acento é só por convenção. Marcelo, onde é que tem masculino aqui na história? Pô, eu posso dizer, andava a pé. Andou a pé, andou a cavalo. Você pode observar, não tem acento nenhum, nada. Nada de acento. Por quê, hein? Porque cavalo é palavra masculina, pé também. Então são locuções adverbiais. Indicam meio, mas mesmo assim, você tem aqui, ó, indica o meio. Mas nada de crase. É só acento por convenção. Ok. Às vezes, às pressas, à direita, à noite, etc. Flexão do advérbio. Vamos lá. O advérbio é uma classe invariável, gênero e número. A flexão de grau está aí. Grau comparativo e grau superlativo. Gente, no grau comparativo, você observa sempre uma comparação, uma coisa com a outra. Claro. Como é que isso vem caindo na prova? Ele pergunta mesmo essa história de comparativo, superlativo. Muitas vezes, na maioria das vezes, não. Ele não pergunta comparativo, superlativo, absoluto, sintético, analítico. A FCC já fez isso. O CESP é mais raro. O que é mais importante nesse aspecto de grau aí, dessa flexão do advérbio? O mais importante é você perceber a semelhança de estruturas. Veja só. Comparativo de igualdade, inferioridade, superioridade. O mais importante aí é você perceber que tanto faz, na forma de igualdade, você escrever tão quanto ou tão como. Veja aí. Renato fala tão alto quanto João.
Aí o CESP diz, mantém essas relações semânticas, preserva essa correção sintática do período, se substituíssemos a expressão quanto por como. Se trocar o quanto por como, dá no mesmo. Preserva essa correção gramatical, a coerência textual, nenhum problema. É isso que ele testa em você. Para ver se você saca que a estrutura é a mesma, não tem nenhum problema aí. Ele agiu menos rápido do que eu. Se você disser menos rápido que eu, ou menos rápido do que eu, é a mesma coisa, gente. Nenhum problema. Com ou sem a forma contraída do, dá no mesmo. Mais rápido que eu ou mais rápido do que eu é a mesma coisa. Ele agiu menos rápido, mais rápido, tranquilo. De superioridade, ó. Carlos salta mais alto que Paulo, ou mais alto do que Paulo. Tanto faz. Roberto fala melhor que João, ou pior que João. Gente, a forma analítica de qualquer coisa é quando você tem duas ou mais palavras para representar essa coisa. Forma sintética, resumida. Uma única palavra basta.